Ex-presidente Lula é interrogado pela Justiça Federal em processo sobre posse do sítio de Atibaia. Supremo decide que é crime motorista fugir do local do acidente. Esse custo derivado das mortes e das pessoas sequeladas, seria possível construir 28 mil escolas ou 1.800 hospitais por ano. Sistema de identificação de presos por biometria vai começar a ser implantado no Distrito Federal. O sistema já vem sendo desenvolvido pelo CNJ. Para testar a eficácia, o Distrito Federal foi escolhido para implantar o projeto piloto. CNJ determina que Justiça Eleitoral e Militar façam a audiência de custódia, aquela que avalia se o acusado deve responder pelo crime na prisão ou em liberdade. Olá, boa noite. Boa noite para você. Por maioria, os ministros do Supremo decidiram que é crime motorista fugir do local do acidente. A decisão, tomada na sessão plenária desta tarde, reafirma a validade do artigo 305 do Código de Trânsito Brasileiro. A repórter Carla Lucena acompanhou a sessão e ao vivo tem os detalhes para a gente. Boa noite, Carla. Olá, Érica. Boa noite para você. Boa noite a todos. A decisão aqui do Supremo foi por maioria, um placar de 7-4. Esse caso começou a ser julgado ainda pela manhã, durante a sessão extraordinária aqui do Supremo Tribunal Federal, e foi uma manhã marcada pela fala da Procuradoria-Geral da República e de advogados, representantes de outras entidades, entre elas a Defensoria Pública do Rio de Janeiro. O relator deste caso foi o ministro Luiz Fux e ele foi o primeiro, ainda pela manhã, a dizer que é crime os motoristas abandonarem o local do acidente para evitar aí responder processos. E essa é mais uma daquelas decisões que devem ser adotadas no julgamento de casos semelhantes nas instâncias inferiores. 130 processos estavam suspensos, aguardando a conclusão desse julgamento. Vamos agora acompanhar a reportagem. As estradas do Brasil carregam uma amarga estatística. Somos o quarto país do mundo mais violento no trânsito. No ano passado, o Brasil registrou 47 mil mortes em acidentes e 400 mil pessoas ficaram com sequelas permanentes, segundo o Observatório Nacional de Segurança Viária. Esses dados foram destacados pelos ministros do STF durante o julgamento que discutiu se é crime ou não motoristas abandonarem os locais depois de um acidente. 56 bilhões anuais em virtude disso. E o próprio Observatório Nacional de Segurança Viária fez uma comparação com esse custo derivado das mortes e das pessoas sequeladas. Seria possível construir 28 mil escolas ou 1.800 hospitais por ano. Esse número que o ministro Alexandre lembrava, de 47 mil mortes, são todos jovens. É um genocídio brasileiro. E se nós somarmos com os 63 mil homicídios de jovens, nós temos mais de 110 mil mortes de jovens por ano. O caso foi apontado pela Corte como extremamente importante e de grande relevância social. Para a maioria dos ministros, é crime o motorista fugir do local do acidente para evitar possíveis responsabilidades civil e penal. O Código de Trânsito Brasileiro prevê pena de 6 meses a 1 ano de prisão ou multa para quem não respeitar essa regra. Esta obrigação de permanência do motorista envolvido no acidente do trânsito no local dos fatos, especialmente em acidentes com vítimas, apresenta-se como um importante fator de solidariedade. Acho que a questão do trânsito é muito educativa e se resolve por uma mudança de cultura mesmo. Houve uma campanha no sentido de não faça do seu carro uma arma, a vítima pode ser você, porque tinha se tornado, como o ministro Gilmar lembrou, quase que uma situação de selvageria no trânsito, acarretando perdas de vidas de forma absurda e inaceitável. Por outro lado, 4 ministros consideraram que essa obrigatoriedade leva a pessoa a produzir provas contra si e que todos têm o direito de permanecer em silêncio durante as investigações. Vislumbrando não só a questão em concreto, mas inclusive a possibilidade de que a declaração de constitucionalidade hoje, assaz controvertida em sede de matéria de trânsito, venha a ser replicada em outros casos
comprometendo gravemente os princípios que nós estamos a discutir. O que lança no banco dos réus alguém que simplesmente, sendo condutor do veículo acidentado, deixa o local do acidente? A meu ver, não. O caso chegou ao Supremo depois que o Ministério Público do Rio Grande do Sul questionou uma decisão da Justiça do Estado. O TJ absolveu um taxista condenado a 8 meses por ter fugido do local do acidente, por considerar que ele não era obrigado a produzir provas contra si mesmo. A consultora jurídica Gisele Reis acompanhou a sessão e tem outros detalhes para a gente. Boa noite, Gisele. Olá, boa noite, William. Boa noite, Érica. Boa noite, Gisele. Diante da decisão aí dos ministros do Supremo, em quais situações não configura crime fugir do local do acidente? Então, Érica, isso foi ressalvado, inclusive, no momento da discussão da tese que iria ser elaborada para valer em relação a esse recurso extraordinário. Bom, o ministro Ricardo Lewandowski e também a ministra Carmen Lúcia fez algumas ponderações acerca da importância de ser colocada na tese essas ressalvas, de certa maneira. Então, o ministro Fux acabou acolhendo essas sugestões e, inclusive, na formulação, ele estabeleceu que, isso foi, inclusive, julgado por maioria, foi estabelecido, então, que não há ofensa à Constituição Federal, o artigo 305 do Código de Trânsito Brasileiro. Ou seja, isso não ofende o princípio da não autoincriminação. E que fica resguardado o direito ao silêncio daquele que permanece no local do crime, ou seja, ele não é obrigado a prestar declarações, ele tem o direito de permanecer calado, mas também ressalvou algumas hipóteses, que é o que a sua pergunta, na verdade, que você acabou de me fazer. Quais situações não configurariam crime? Quando, de repente, ali, essa pessoa que acabou causando o acidente também se vitimiza, ele também sofre algumas lesões e precisa ser socorrido emergencialmente. Então, em outros casos, quando, em razão do clamor do acidente, a possibilidade de linchamento em relação a terceiros que estejam ali que acompanharam o acidente, ou pessoas que estavam junto com a vítima do acidente. Então, são situações em que o próprio perigo, a própria lesão corporal que foi sofrida, impede que aquela pessoa permaneça no local do acidente. Então, seja para ser socorrido, seja para se ver livre de um ataque à sua própria integridade física. São situações em que não seria possível exigir uma conduta diversa. Então, nesses casos, ele estaria livre da incriminação prevista no artigo 305 do Código de Trânsito Brasileiro. Fora dessas hipóteses, aconteceu um acidente de trânsito, a pessoa tem que permanecer no local. Se não permanecer, hipótese do artigo 305 do CTB, com pena que vai de 6 meses, a pena mínima, a 1 ano ou multa. Então, esse foi o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que foi tomado por maioria, vencido 4 ministros e outros 7 entenderam pela constitucionalidade do dispositivo. Agora, ainda nessa sessão de hoje, da tarde, os ministros começaram a analisar um outro processo, né, Gisele, que, se não me engano, tratava dos serviços dos portos. Exatamente, William. Nos portos. Nos portos. Nós temos aí um recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida e que trata exatamente desse serviço que é tão sui generis, né, tão especial. Existe todo um regramento diferenciado para os trabalhadores que atuam nos portos. Então, a grande discussão nesse outro caso, que só foi possível iniciar a análise, ainda não houve voto, foram só sustentações orais, discute o princípio da igualdade no que diz respeito aos trabalhadores portuários. Se os trabalhadores portuários que têm vínculo empregatício, esses recebem o adicional por risco portuário, se esse adicional também deve ser aplicado aos trabalhadores avulsos. Então, essa é a grande discussão. Existe uma lei que é de 1963, que tratava a atuação portuária de uma forma, onde a União ela exercia todas as atividades. Posteriormente, o novo marco regulatório em 1993, e agora no Supremo, então, essa discussão, em discussão também
a decisão do Tribunal Superior do Trabalho, que tem um entendimento no sentido de que não há equiparação. Agora cabe ao Supremo definir essa questão. Muitos amigos da Corte, muitas instituições se manifestaram como amigos da Corte. É um caso de grande repercussão e que certamente causará intensos debates na próxima sessão plenária. Hoje nós tivemos sessão pela manhã e à tarde, que amanhã é feriado. Você está de folga? Estou de folga, William. Parabéns. Obrigada. Estarei por aqui. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva prestou depoimento nesta tarde na sede da Justiça Federal em Curitiba. Ele foi ouvido pela juíza Gabriela Hart, substituta do juiz Sérgio Moro. O depoimento do ex-presidente durou cerca de 3 horas e foi após o de José Carlos Bunlai, também réu no processo. Lula responde por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. De acordo com o Ministério Público Federal, o ex-presidente teria recebido propina do Grupo Chaim, de José Carlos Bunlai, OAS e Odebrecht por meio da reforma e decoração do sítio de Atibaia, em São Paulo. Lula nega as acusações e afirma não ser o dono do imóvel, que está no nome de sócios de um dos filhos do ex-presidente. A Justiça Federal suspendeu o processo de licenciamento ambiental da usina hidrelétrica Sacre 14, no Mato Grosso. A decisão veio depois de um pedido de liminar feito pelo Ministério Público Federal, que afirma que as comunidades atingidas pela hidrelétrica não foram consultadas sobre os impactos das obras. Segundo a ação civil pública ajuizada pelo MPF, o processo de licenciamento ambiental da usina está em andamento na Secretaria de Estado do Meio Ambiente, quando, na verdade, deveria estar nas mãos do IBAMA, que é o responsável por emitir esse tipo de documento. Além disso, as comunidades indígenas afetadas pela hidrelétrica não participaram do processo, não foram informadas sobre os impactos da construção e que medidas seriam tomadas para diminuir estes impactos. A decisão judicial suspendeu todo o processo de licenciamento e é por prazo indeterminado. E daqui a pouco, o CNJ determina que justiças militar e eleitoral também façam audiência de custódia. A preocupação do Conselho Nacional de Justiça foi não só uma preocupação de ordem prática, de resolver ou aperfeiçoar a sistemática das prisões no país. Você sabe o que significa audiência de custódia? Então, é uma ferramenta processual que obriga que o preso em flagrante seja apresentado à autoridade judicial em 24 horas para decidir se a prisão é legal ou se pode ser convertida em prisão preventiva. E o Conselho Nacional de Justiça decidiu agora que as justiças militar e eleitoral terão que fazer a audiência de custódia. A ideia é permitir o aperfeiçoamento do processo penal contra a impunidade. Sala de julgamento da Justiça Militar da União na capital federal. Esse é um dos locais do país onde se faz a audiência de custódia. Nela, os juízes auditores avaliam se o militar preso em flagrante deve ficar na cadeia até o julgamento ou responder pelo crime em liberdade. Aqui em Brasília, a Justiça Militar faz audiências de custódia quase todos os dias. Os casos mais comuns são de posse de drogas, mas também há pequenos furtos, deserção e homicídios. O auditor-juiz Cristiano Paim diz que quando julga um caso de posse de droga, a tendência é de não soltar o militar. Nas Forças Armadas, essas pessoas, soldados, cabos, sargentos, oficiais, eles portam armas de alto poder de destruição. É inadmissível uma pessoa armada com um fuzil, com uma escopeta, pilotando um blindado ou um caça e, ao mesmo tempo, tá com drogas junto ao seu uniforme. A Justiça Militar já faz esse tipo de audiência há 2 anos e se antecipou à determinação do Conselho Nacional de Justiça. No mês passado, o CNJ alterou a Resolução 213 de 2015, que incluiu a obrigatoriedade da audiência de custódia, tanto na Justiça Militar quanto na Justiça Eleitoral. Até então, esta determinação valia apenas para a Justiça Comum. A preocupação do Conselho Nacional de Justiça foi não só uma preocupação de ordem prática, de resolver ou aperfeiçoar a sistemática das prisões no país, mas de cumprir compromissos que o Brasil, que o Estado brasileiro já havia assumido na órbita internacional, a começar pela Convenção Interamericana de Direitos Humanos. E o sistema de identificação de presos por meio de biometria vai começar a ser implantado no Distrito Federal, que foi escolhido para os testes do projeto piloto. Para discutir os detalhes dessa iniciativa, foi realizada uma reunião com o Conselho Nacional de Justiça e órgãos do sistema penitenciário da capital federal.
Atualmente, mais de 680 mil pessoas estão presas em todo o Brasil e muitas delas não têm documentos de identificação. Uma situação que preocupa o Conselho Nacional de Justiça por impossibilitar o exercício da cidadania da população carcerária. Neste ano, o CNJ concluiu a implantação do Banco Nacional de Monitoramento de Prisão, que atualiza diariamente os dados sobre os detentos. Agora, o desafio é implantar um sistema de identificação por biometria. O sistema já vem sendo desenvolvido pelo CNJ. Para testar a eficácia, o Distrito Federal foi escolhido para implantar o projeto piloto. O objetivo do CNJ é fazer o cadastro biométrico de todos os presos do Brasil. Assim, além de ter um banco de identificação, será possível emitir a segunda via de documentos, como RG, CPF e título de eleitor para os detentos. Com isso, a Justiça Eleitoral fica responsável por fazer o cadastro biométrico. Nesta terça-feira, durante uma reunião com o Conselho Nacional de Justiça e órgãos do Sistema Penitenciário do Distrito Federal, foi discutido como será feito o cadastro biométrico. Os testes devem começar na próxima sexta-feira, no Complexo Penitenciário da Papuda e na Penitenciária Feminina. Hoje, o DF tem 16.500 mulheres e homens presos nas 6 unidades prisionais. Na próxima sexta-feira, técnicos do TSE vão acompanhar uma equipe do CNJ e da Administração Prisional do Distrito Federal em uma visita ao Complexo Penitenciário da Papuda e à Penitenciária Feminina, conhecida como Colmeia. Vão ser identificadas as providências necessárias para o início do projeto piloto do CNJ. Os dados da Administração Penitenciária revelam que cerca de 200 homens e mulheres entram no sistema penitenciário do Distrito Federal por semana. O advogado Flávio Pansieri tomou posse como novo diretor da Escola Judiciária Eleitoral do TSE. A ministra Rosa Weber, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, foi quem fez a abertura da posse do novo diretor da Escola Judiciária Eleitoral, Flávio Pansieri. As boas-vindas ficaram por conta do vice-presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, que fez questão de ressaltar os desafios do novo diretor a partir de agora. Eu vejo um movimento muito importante, muito expressivo que vem da sociedade. É um movimento que vem de baixo para cima, essa imensa demanda por integridade, por idealismo e por patriotismo que há hoje na sociedade brasileira. E acho que as instituições têm que ser capazes de canalizar essa demanda da sociedade. E acho que o TSE e, particularmente, a Escola Judiciária Eleitoral podem ter um papel neste processo de revitalização de muitas das instituições. Flávio Pansieri apresentou aos ministros o planejamento estratégico para esta nova gestão. E pretendemos, talvez, dar, em razão do tempo que nós temos agora, de 1 ano e 6 meses de gestão, dar uma sistematização e transformar grande parte desses projetos que já existiam em projetos perenes e com mais capilaridade. Nós pretendemos, com isso, prestigiar todos aqueles que nos antecederam e que também gerenciaram esse sistema que foi criado há 16 anos e que agora está aflorando como um sistema de garantia de formação, de capacitação, mas também de formação e capacitação em cidadania, que é a função principal da Escola Judiciária Eleitoral do TSE. Uma das ações do novo diretor será ampliar o projeto Eleitor do Futuro. Um projeto que nós pretendemos executar via o Ministério da Educação, com uma capilarização para todas as escolas públicas de 1ª a 9ª série, com o Tribunal Superior Eleitoral sendo o provedor de conteúdo e aquele que irá capacitar via os TREs todos os professores da rede pública fundamental e municipal, fundamental e médio, para que nós possamos criar um sistema efetivo de formação em cidadania. Numa outra perspectiva, nós pretendemos criar cursos de capacitação para os futuros governantes. Ou seja, não é possível imaginar que num Estado como o brasileiro hoje, aquele que pretenda ir ao Legislativo, ir ao Executivo, não tenha uma formação mínima. E no próximo bloco, barraca em área pública que não causa danos ao meio ambiente não é crime. Uma barraca desmontável que não está fixada no solo não pode ser considerada uma construção permanente e definitiva. Bom,
vendedor ambulante de Ouro Preto, em Minas Gerais, ganhou uma ação que foi parar no TRF da Primeira Região. O tribunal decidiu que não é crime montar e desmontar quiosque ou barraca em área pública sem causar danos ao meio ambiente ou descaracterizar o conjunto arquitetônico e paisagístico. Acompanhe na reportagem de Ana Paula Souza. Todo final de tarde, Francisco e sua equipe começam a trabalhar. São mais de 20 anos em um estacionamento público no centro de Brasília, vendendo cachorro-quente. A experiência e o tempero especial do molho já renderam até prêmio de culinária. Mas para poder usar esse espaço, Chicão, como é conhecido por seus clientes, precisa cumprir algumas exigências, como preservar as características do local, não causar prejuízos ao meio ambiente e pagar uma taxa de uso de área pública. Como faz tudo direitinho, Chicão nunca teve problemas com a fiscalização. Sempre paguei certinho, nunca tive problema. É trabalhar direito, entendeu? Que a coisa funciona. De acordo com a Constituição Federal, as prefeituras são responsáveis por autorizar e regulamentar o funcionamento do comércio de rua. Os critérios para poder realizar esse tipo de atividade são estabelecidos conforme as características e necessidades de cada cidade. Algumas regras também podem ser estabelecidas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN. Ele pode ser feito, ele pode ser instalado desde que obedeçam certos critérios urbanísticos, critérios preservacionistas, e a partir daí a gente pode sim autorizar em alguns locais, em alguns pontos. Recentemente, o TRF da Primeira Região julgou um processo de um vendedor de rua de Ouro Preto, Minas Gerais, que trabalhava em uma barraca desmontável em praça pública. No processo, a União argumentou que a barraca utilizada pelo vendedor descaracterizava o conjunto arquitetônico e paisagístico de Ouro Preto, que é uma cidade tombada como patrimônio cultural da humanidade. Um dos pedidos da União era de que o vendedor fosse condenado pela prática do crime previsto na Lei de Crimes Ambientais, que determina a pena de 1 a 3 anos e multa por alteração de local protegido por lei em razão de seu valor paisagístico, turístico, artístico, histórico, cultural, religioso, entre outros, sem autorização da autoridade competente ou em desacordo com a concedida. Ao analisar a ação, o TRF1 julgou não haver indícios de crime ou delito. Segundo a relatora, a desembargadora federal Mônica Cifuentes, uma barraca desmontável que não está fixada no solo não pode ser considerada uma construção permanente e definitiva. Qualquer comércio, ele precisa, inicialmente, atentar para as normas urbanísticas desse local. A partir daí, ele tem também que cumprir os critérios de preservação de uma cidade tombada, qualquer espaço urbano tombado. Brasília, onde o Chicão faz sucesso vendendo cachorro-quente, também é um dos 14 patrimônios tombados do país. Atualmente, nenhum novo vendedor de rua pode montar um negócio se não for por processo de licitação do governo. Nós temos os ambulantes, que já existe uma legislação, uma lei para eles, mas a regulamentação dessa lei está sendo construída. Então, hoje, eles ainda não podem ocupar área pública, porque não existe a regularização, né, nem os critérios de como se faz isso. É sempre bom ficar atento às regras e ver o comércio crescer sem interferir nas características da cidade. Vamos às últimas notícias. É hora do Giro na Rede. E quem está hoje na redação do Jornal da Justiça, a repórter Fernanda Porto. Vamos falar com ela. Boa noite, Fernanda. Conta pra gente quais são as últimas. Boa noite, Érica. Boa noite, William. Boa noite para você que nos acompanha. A gente começa o giro com a notícia que interessa os poupadores. O ministro do STF, Gilmar Mendes, suspendeu até fevereiro de 2020 os pagamentos de perdas do Plano Econômico Collor II de 1991. A determinação vale para decisões judiciais individuais e coletivas e atende pedido do Banco do Brasil e da Advocacia Geral da União, que alega
alegam baixa adesão no acordo firmado no fim do ano passado. O acordo fixa condições de pagamento. Com a decisão de hoje, os interessados que ainda não foram contemplados nas ações têm a chance de negociar com o setor financeiro, mas reforçando, os pagamentos só serão feitos daqui a 2 anos. Mudando de assunto, no Rio de Janeiro, o Tribunal Regional Federal, em decisão unânime, converteu a prisão temporária para a prisão preventiva de 6 deputados investigados na Operação Furna da Onça, que é um desdobramento da Lava Jato. O entendimento foi de que não tem como deter uma organização criminosa sem retirar do convívio da sociedade. Os 6 deputados presos são suspeitos de envolvimento em esquema de corrupção e ainda de ter informações privilegiadas sobre operações da Polícia Federal. E para encerrar o giro, a gente informa você que a Justiça Federal condenou por improbidade administrativa o senador eleito e ex-prefeito de Campo Grande, Nelsinho Trade Filho. Ele foi condenado porque nas eleições desse ano ele fez propaganda em obras públicas, ferindo o princípio da impessoalidade na administração pública. O giro fica por aqui e você em casa pode rever a qualquer momento qualquer uma de nossas reportagens aqui do Jornal da Justiça. É só acessar nosso canal no YouTube, digita lá TV Justiça Oficial. Érica, William. Obrigado, Fernanda. O Jornal da Justiça, segunda edição de hoje, fica por aqui. Boa noite para você. Boa noite, aproveite o seu feriado da Proclamação da República, que será amanhã. Até mais.